Setembro promete ser bastante turbulento nos mercados e com alguns efeitos que já são conhecidos, né, pelo que nós estamos vivendo agora, mas existem outros que são misteriosos. Então é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Eu quero começar pelo efeito que você vê normalmente durante essa época do ano, que é um pouco do que nós estamos vendo agora, que é o fato dos juros de longo prazo no mundo inteiro estarem subindo. Então a gente pode olhar ali os Estados Unidos e pegar isso aqui em isolamento e falar a seguinte coisa: olha, os Estados Unidos estão entrando em crise agora, ninguém mais acredita na dívida americana, né? Nós temos ali os juros de 30 anos que não param de subir e isso é preocupante. Eu posso até concordar com você, apesar de que nos Estados Unidos você tem uma outra dinâmica que acontece, que são os juros de 2 anos que estão despencando. Você tem literalmente uma troca. Então, se eu pegar exatamente aqui e trocar pelo de 2, você vê exatamente o efeito contrário. Nós temos um bull steepening da curva, fazendo com que exista uma preferência por colateral, que é o de 2 anos. Mas os Estados Unidos são uma exceção nesse aspecto. Então, se eu for para os juros de longo prazo, indo para a Europa agora, na França, exatamente a mesma coisa, eles subindo bastante, né? Então, você pode até falar, você tem um problema nos Estados Unidos, mas é impossível você ver isso sozinho se o mundo inteiro tem exatamente o mesmo problema. Agora, na Europa é um pouco pior. Você tem realmente um problema ali baseado na irresponsabilidade fiscal. Não que os Estados Unidos não tenham uma irresponsabilidade fiscal, ela é gigantesca, mas eles podem se colocar numa posição privilegiada pela forma que o sistema monetário é feito. Isso não se aplica à França. E pior ainda, ela não tem a capacidade de ter a sua própria política monetária porque ela faz parte da União Europeia. E você olha na Alemanha, né, entre aspas, locomotiva da Europa, em sérios problemas, a mesma coisa acontece aqui, tendo o mesmo problema da França. E se você vai para a Ásia, vamos para o Japão. O Japão surtindo o mesmo efeito aqui, por motivos um pouco diferentes, né? Então, apesar de cada país ter as suas peculiaridades, você percebe o mesmo movimento acontecendo no mercado de bonds. E você pode até falar assim, Renan, mas e a China, né? Você não fala sobre a China, você não está usando as lentes ocidentais, porque elas não se aplicam no Oriente. Você vê exatamente o mesmo efeito. Agora, eu concordo com você que você não pode ver a China com a lente ocidental, mas esse efeito também está surtindo, inclusive no de 10 anos. Esse aqui é o de 30, que até reverteu uma tendência aqui de 200, né, 200 dias, que eu coloco aqui no meu medidor de tendência, e você vê essa reversão acontecendo. Então, agora, o que de fato traz isso? Existem, claro, uma série de movimentos geopolíticos que estão acontecendo agora. A gente pode falar sobre toda a questão da desglobalização, um movimento que vem acontecendo, só que existe também uma questão de sazonalidade que eu já discuti em capítulos anteriores, na verdade bem anteriores, né? Para quem me segue há mais tempo, há 1 ano atrás eu falei sobre o September Effect, que é um efeito que é visto como meio que desconhecido, não se sabe exatamente o motivo, mas ele faz a liquidez mundial vender bastante os bonds. Então você vê uma subida bastante forte e também com quedas e volatilidades nas bolsas. O próprio Jeff Snyder, né, chama isso de September Effect e acaba criando meio que, apesar de você não saber exatamente o motivo, ele acaba criando todo um ciclo que repete isso, como se fosse o efeito psicológico do trânsito. Os carros param, porque eles viram um acidente, o acidente já foi resolvido, mas os carros continuam parando. Então é mais ou menos esse mesmo efeito que você vê. Porque existe o efeito de setembro, você se antecipa pelo efeito de setembro e acaba fazendo com que o efeito de setembro seja mais ainda amplificado. E eu explico isso em vários capítulos no meu próprio Substack, onde você pode entender como funciona a liquidez do mundo de uma forma diferente do que você esteja acostumado com esses mesmos vídeos que você pode estar vendo aqui, seja no Substack ou no YouTube, né, de forma gratuita, mas também artigos específicos, e eu vou compartilhar agora as mudanças no meu próprio portfólio, caso
caso seja de fato, né, o que se aplique agora, como que eu vou me preparar para isso, e eu vou compartilhar todos os resultados que eu tenho até agora e também as modificações no portfólio assim que elas ocorrerem para membros que se inscrevam aqui. Agora, os resultados do portfólio Omnimacro são totalmente gratuitos, você pode se inscrever aqui no link abaixo para acompanhar. E também, se você quiser ver minha última Masterclass falando exatamente toda essa bagunça que nós temos nesse exato momento e por que é tão importante assim nós enxergarmos as mudanças que vêm acontecendo e por que é tão difícil você só pensar de forma macroeconômica sem ver a geopolítica, eu também disponibilizei a gravação da Masterclass de forma gratuita aqui. Todos os links na descrição abaixo. Então, voltando aqui, agora essa é a parte do mistério, mas vamos agora para as partes que com certeza vão criar bastante volatilidade, é toda a questão do Trump. Agora nós tivemos uma reversão em relação às tarifas no âmbito jurídico, onde as cortes de appeal, né, de recurso nos Estados Unidos, acabaram de decidir que essas decisões do uso emergencial, da forma que foi feito para criar ali meio que um tipo de tarifaço único ao redor do mundo ao mesmo tempo, foi dito como sendo ilegal. Então não sei se isso vai criar uma reversão imediata, isso seria literalmente um caos contábil para você fazer, né, o ressarcimento, o refund de todas essas tarifas, e se você tem outras formas de recorrer disso, ou outras leis que podem ser aplicadas no lugar. Então tudo isso só vai ajudar a criar mais instabilidade em setembro. Só que o mais engraçado é que eu estou gravando aqui no fim de semana, e você já vem com sempre um tempero a mais, né? Se você gosta bastante de volatilidade, com certeza rumores da própria morte do Trump, né? E você já tentando rebater, provando que ele está vivo, jogando golfe, com certeza não é algo que vai ajudar você a ter uma estabilidade nos mercados. Então tudo isso são coisas que nós precisamos acompanhar cada vez mais, que faz parte de todo aquele tema de desglobalização e statecraft, que é o tema mais falado pelo próprio Michael Avery, que eu comento bastante aqui nesse podcast, né, para quem me segue. Como que os interesses nacionais vão passar cada vez mais por cima da macroeconomia puramente visto, digamos assim. Então, setembro, com certeza, você tem também uma série de ajustes que são feitos contabilmente, né, onde você tem uma rotação, para quem já é mais trader, você tem aqueles movimentos, né, de sair ali do index maior como o SP500 e ir para microcaps, por exemplo, tentar vender as suas ações com mais prejuízo, tentar uma coisa de contabilidade ali no trimestre, mas juntando tudo isso, você acaba criando ali uma série de efeitos que vão se somando e isso vai afetar a liquidez do mundo. Só que, como eu já falo, para membros, existem várias oportunidades que podem ser aproveitadas quando você pensa, né, numa situação macro mais de longo prazo, mas com certeza é algo que você precisa aguardar. Então, como sempre, vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? O que vai acontecer nas próximas semanas, mas é algo que, apesar de tudo, né, que a gente pode ver, é sempre importante a gente sair da cortina de fumaça do curto prazo e você sempre se focar no que a liquidez do mundo está fazendo. Os fundamentos para se criar cada vez mais liquidez, que é o que de fato faz os mercados se moverem, continua forte como nunca, só que, com certeza, com várias turbulências nesse meio tempo.